Esse ano você vai ler a Bíblia inteira e nós vamos te ajudar. Todos os dias estamos aqui no nosso canal lendo alguns trechos da Bíblia, onde todos os trechos se complementarão numa leitura inteira da palavra de Deus. Você sempre quis ler a Bíblia inteira, não é verdade? E mesmo querendo, mesmo se propondo a ler, devido à correria, o dia a dia, você acabava se atendo apenas a alguns versículos, a alguns trechos, e aquele desejo de ler a Bíblia inteira vai ficando só no desejo. Mas esse ano isso acaba, porque nós estamos com um plano, com uma estratégia, com um método que vai te ajudar a ler a Bíblia inteira. Nós estamos usando esta ferramenta que é a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A versão dela é NAA, que é Nova Almeida Atualizada. Nela existe um plano e nós estamos seguindo esse plano. Se você quiser adquirir essa Bíblia, nós vamos deixar aqui o link no primeiro comentário. E se você diz, pastor, eu quero ler com a minha Bíblia mesmo, você pode acompanhar com a sua Bíblia. E se você nem Bíblia tem, você pode acompanhar com as páginas que nós colocamos aqui no nosso vídeo. O que você deve é participar e cada dia se aproximar mais das coisas de Deus. Então vamos a mais um dia. Só um momentinho. Não é inscrito no canal, não? Não? Então se inscreve aí no canal, dá o like, não deixe de dar o like. Agora sim, vamos à leitura de hoje. Gênesis 48. Jacó fica doente. Passadas estas coisas, disseram a José, seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó, eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse, eis que eu farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. E agora, os seus 2 filhos, que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de você aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, assim como Ruben e Simeão são meus. Mas os filhos que você gerar depois deles serão seus. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, para minha tristeza, morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? José respondeu a seu pai, são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse, traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então Israel disse a José, eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Israel abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos.
que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se torne uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho. Eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Vamos agora a Salmo 38, oração de um pecador aflito, Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem, e não há parte sã em minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos. Até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, e a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos agora a João, capítulo 19, a partir do versículo 17. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi,
escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, os discípulos a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Uau! Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica. Você que está chegando novo aqui no nosso canal, nós temos uma playlist, leitura bíblica anual. Você pode maratonar mesmo, vai assistindo aos poucos para você chegar até no dia que nós estamos. E você pode também entrar num grupo de WhatsApp silencioso que nós disponibilizamos, o link aqui na descrição, para você receber todos os dias o horário de estreia do vídeo e também o link do mesmo. Pessoal, o que a gente puder fazer para te ajudar, nós vamos te ajudar. A gente vai ficando por aqui, um abraço, pra cima!